A mensagem de hoje, eu trouxe lá do Evangelho. Não lembro nem de qual. Não, Lucas. Esse trechinho está lá no Evangelho de Lucas. E é mais um dos encontros do Evangelho. Vamos fazer uma série de palestras com esse tema. Encontros do Evangelho. Segunda-feira eu tive aqui e a gente falou do encontro de Jesus com o centurião, que eu já trouxe para nós aqui numa quinta-feira. Hoje, o encontro de Jesus é com dois rapazes, com dois discípulos, com dois conhecidos de Jesus. E esse encontro, ele tem algo muito especial, ele traz uma reflexão para a gente, ele traz algo muito real para a gente, desse encontro de Jesus com esses discípulos de Emaús. Eu, particularmente, confesso que me identifiquei muito com os discípulos, com os dois rapazes. Não pelo que eles fizeram com tudo, mas com o momento que eles estavam vivendo, com a atitude que eles estavam tendo naquele momento. E eu acho que a gente vai se identificar um pouco com eles hoje também. Para a gente se situar na história, esse encontro de Jesus com esses dois rapazes a caminho da cidade de Emaús aconteceu no domingo de Páscoa, à tarde do domingo de Páscoa. O que isso vem dizer para a gente? Que Jesus já havia sido crucificado, que Jesus já havia sido sepultado, que já haviam se passado os 3 dias, que Maria Madalena já tinha encontrado Jesus no jardim em frente ao sepulcro, que os discípulos, que os 11 apóstolos, na verdade, porque Judas já havia se matado, os 11 apóstolos estavam todos no cenáculo, já tinham tido o encontro com o Cristo ressuscitado em toda a sua grandeza, em toda a sua figura espiritual. E esses dois rapazes, eles eram os fofoqueiros contratados do momento. A função deles era ir de Jerusalém a Emaús, levar na cidade de Emaús a notícia do que tinha acontecido. Porque até então, todo mundo sabia que Jesus tinha sido morto, que Jesus tinha sido crucificado, mas a notícia da ressurreição de Jesus ainda estava sendo espalhada. Então, bem diferente de hoje, que a gente pega o celular e manda uma mensagem, os dois rapazes tiveram que levar a mensagem pessoalmente aos discípulos da cidade de Emaús. E aí a gente vai ler o texto, porque o texto é riquíssimo. Hoje eu não vou me dar o direito de interpretar, mas a gente vai pausando e refletindo texto por texto. Então, o Evangelho de Lucas nos diz o seguinte: naquele mesmo dia, no domingo, 2 dos discípulos de Jesus iam a caminho da aldeia de Emaús, que ficava a uns 11 quilômetros de distância de Jerusalém. Gente, se a gente precisasse andar tudo isso para fazer uma fofoca, a gente não tinha mais esse problema, né? Já pensou 11 quilômetros para poder fazer uma fofoca? Gente do céu! E comentavam entre si, né? A fofoca é ativa. Tudo o que acontecera. Então pensa os dois rapazes, né? Ali arrumadinhos, 11 quilômetros para chegar na aldeia de Emaús, comentando entre eles o que tinha acontecido. Gente, não é possível, mas será? Será que Jesus ressuscitou, mas as mulheres não estavam enganadas? Não, não pode ser, o corpo não estava lá. Quem levou o corpo de Jesus? E os dois conversando. De repente, os dois no caminho, Jesus apareceu e juntou-se a eles, caminhando ao seu lado. Os dois no caminho, conversa, fofocando. Jesus aparece. Jesus não veio de lugar nenhum, Jesus apareceu. Nós estamos falando do Cristo ressuscitado.
Estamos falando de Jesus em sua essência espiritual. Apareceu e se juntou a eles no caminho. Vamos junto então, né? Vocês estão caminhando, vamos junto. Caminhando. Mas os seus olhos estavam impossibilitados de o reconhecer. Eles não eram pessoas que não conheciam Jesus. Eles não eram pessoas que nunca tinham visto Jesus. Eles eram discípulos de Jesus, eles não eram dos 12 apóstolos. Eles faziam parte da multidão de discípulos. Discípulos o que eram? Eram os alunos de Jesus, aqueles que ouviam as pregações de Jesus. Pensa vocês como que esses rapazes estavam, que Jesus chegou do lado deles, se juntou a eles na caminhada, mas os seus olhos estavam impossibilitados de reconhecerem Jesus. E Jesus juntou-se a eles na caminhada e na conversa. O que é que vão aí a discutir pelo caminho? Perguntou-lhes. E eles pararam de caminhar. Estavam tristes. Vocês perceberam que eu grifei algumas coisas, né? Vamos pescando o que está grifado ali. Um deles, Cleopas, respondeu: deve ser a única pessoa em toda a cidade de Jerusalém que não sabe das terríveis coisas que ali sucederam nesses últimos dias. Cleopas era da fofoca ruim, ele que ia contar a notícia difícil. Que coisas? Perguntou Jesus. Eles retorquiram: o que aconteceu a Jesus de Nazaré. E aí olha o que eles vão falar de Jesus para Jesus. Um profeta de Deus que fez milagres poderosos. Olha a descrição que eles fizeram de Jesus. Um profeta de Deus que fez milagres poderosos. Lembra que eles estavam tristes? A gente já vai entender o porquê. Era um grande ensinador e altamente considerado tanto por Deus como pelos homens. Mas os principais sacerdotes e os nossos líderes prenderam-no e entregaram-no ao governador romano para ser condenado à morte e crucificaram-no. E nós pensávamos que ele era o Cristo que vinha para resgatar Israel. Entenderam o motivo da tristeza dos dois rapazes? Poxa, você não sabe o que aconteceu com Jesus? Jesus, um profeta enviado de Deus, que pregava muito bem, que fazia milagres, ensinava tanto. Os sacerdotes pegaram ele, entregaram para o governador, crucificaram e mataram. E a gente achando que ele era o Cristo que vinha salvar Israel. Além disso, continua, né? A fofoca nunca termina, a fofoca sempre tem um além disso. Além disso que aconteceu há 3 dias, umas mulheres do nosso grupo e dos seus discípulos foram de manhã cedo ao túmulo onde ele foi colocado e regressaram com a notícia de que o seu corpo desaparecera e de que tinham visto lá uns anjos que lhes disseram que Jesus se encontrava vivo. Alguns dos nossos homens foram a correr ver o que se teria passado e não há dúvida de que o corpo de Jesus desapareceu, tal como as mulheres contaram. Gente, coitado desses rapazes. Eles estavam em Jerusalém, eles estavam seguindo Jesus. Eles ouviram o que Jesus pregava. Ouviram por um lado e saiu pelo outro, porque só ouviram, não escutaram. E aí, olha a decepção que eles carregavam com eles. Porque, poxa, eles acharam que Jesus era o Cristo que vinha salvar e libertar Israel. Mas mataram e ainda por cima roubaram o corpo. Porque esses dois, eles estavam indo contar a fofoca ruim. A fofoca boa eles não tinham escutado ainda. Eles só sabiam que Jesus tinha morrido e que tinham roubado o corpo.
Eles não sabiam ainda que Jesus tinha ressuscitado. Entenderam por que os seus olhos não estavam possibilitados de vê-lo? Por quê? Porque para eles Jesus estava morto. Morto. Eles tinham na sua mente Jesus morto. Por isso, Jesus andava ao lado deles e eles estavam impossibilitados de ver Jesus. Jesus estava morto. Como que um morto estaria andando ao lado deles? Qual era o motivo da tristeza deles? A morte de Jesus? Não. O motivo da tristeza deles era a decepção de que Jesus não era o Cristo que veio para libertar Israel do jeito que eles queriam ser libertados. Eles estavam esperando o quê? Eles estavam esperando um guerreiro. Eles estavam esperando que Moisés voltasse com as 12 pragas do Egito e tirasse os soldados romanos, tirasse o Império Romano de lá. Tudo que Jesus havia falado, eles não tinham escutado. Eles eram discípulos, eram alunos, eles ouviam a palavra de Jesus, eles ouviam a mensagem de Jesus, mas não entenderam nada. Eram 11 quilômetros, né? Então deu tempo de continuar a conversa. Vamos para frente que a conversa é longa. Então, Jesus disse-lhes: vocês não estão a ser sensatos. É assim tão difícil crer em tudo que os profetas escreveram nas Escrituras? Não foi claramente predito por eles que o Cristo teria de sofrer todas essas coisas antes de entrar na sua glória? E fez-lhes compreender as Escrituras. Agora eles estavam compreendendo, não só escutando. Começando com os livros de Moisés e dos profetas, explicando o que esses textos diziam a seu respeito. Em momento nenhum ele disse que ele era Jesus. Ele começou a ensinar novamente esses dois discípulos, explicando para eles: como assim vocês estão dizendo que ele não era o Cristo? Não estava escrito no livro do profeta que ele deveria passar por isso, que o Cristo passaria por isso, que aconteceria isso com ele? Entretanto, aproximavam-se da localidade para onde iam. Ou eles andavam muito rápido ou essa conversa foi longa, gente. 11 quilômetros caminhando junto com Jesus. Jesus parecia querer prosseguir no caminho, mas eles pediram que ele ficasse com eles, porque já estava ficando tarde. E Jesus acedeu, Jesus concordou. Quando sentaram para comer, chegaram provavelmente numa estalagem, em algum lugar. Quando se sentaram para comer, Jesus pediu a bênção de Deus sobre o alimento e, pegando num pequeno pão, partiu-o e distribuiu entre eles, como Jesus tinha feito na multiplicação dos pães e dos peixes, que provavelmente eles tinham presenciado. Naquele momento, foi então que de repente os seus olhos se abriram e o reconheceram. Eles viram o Cristo vivo, não mais o Cristo morto. E naquele preciso momento, Jesus desapareceu. Começaram então os dois a lembrar-se de como os seus corações se tinham animado enquanto lhes falava, explicando-lhe as Escrituras pela estrada fora. Poxa, eles tiveram uma aula particular com Jesus, de 11 quilômetros, conversando sobre as Escrituras. Pensa como que eles, a hora que eles perceberam isso, gente, olha que maravilha que tinha acontecido com eles. Levantaram-se então nesse momento e voltaram os 11 quilômetros a Jerusalém, para se encontrarem com os 11 discípulos e os companheiros destes
que os receberam com essas palavras. Não há dúvida de que o Senhor ressuscitou. Apareceu a Simão, aí os discípulos foram contar para eles. Olha, vocês acharam que Jesus tinha morrido, saíram daqui para contar que Jesus morreu. Quando você volta, a gente vem contar para você que Jesus não morreu. Aí eles vão falar, pois é, nós sabemos. Você nem sabe o que aconteceu com a gente. Você nem sabe quem nós encontramos no caminho. Nem te conto quem que foi com a gente caminhando até Emaús. Os dois de Emaús contaram como Jesus lhes aparecera também, enquanto seguiam pela estrada, e como o tinham reconhecido somente quando partiu o pão. Encontros com Jesus. Esses dois rapazes tiveram o maior presente da sua vida nessa viagem. Não só por poder ter tido esse encontro, essa aula particular com Jesus, mas por esse momento que está grifado aqui. Foi então que de repente os seus olhos se abriram e o reconheceram. Esse foi o maior presente que esses dois rapazes podiam ter recebido naquela noite. E esse é o presente que eu quero deixar para nós nessa noite. Hoje, eu quis trazer esse texto, esse encontro de Jesus com esses dois rapazes, para que a gente também possa ter essa oportunidade de repente, abrirem-se os nossos olhos e a gente perceber o Cristo vivo, presente ao nosso lado, vivo aqui, nessa noite, nesse momento, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Nós estamos em bem mais do que dois reunidos hoje aqui nessa noite. Nós unimos hoje aqui os dois planos da vida nessa reunião. E hoje nós temos a oportunidade de se abrirem os nossos olhos. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de deixar de lado as ilusões que o mundo material nos traz, de deixar de lado aquilo que só os nossos olhos podem ver e abrir os nossos olhos para aquilo que a gente não pode perceber na matéria. Os nossos dois amigos estavam tristes, estavam sofrendo, estavam decepcionados. Por quê? Porque eles carregavam com eles uma esperança de que eles teriam uma certa libertação que eles tanto esperavam. Eles carregavam com eles a esperança de uma mudança no plano material. Eles buscavam uma liberdade que era uma liberdade política, era uma liberdade financeira, era uma liberdade econômica. O que mais incomodava o povo hebreu era o fato dos romanos fazerem a cobrança de impostos e mandarem tudo para Roma. Era o fato de eles não usufruírem do seu trabalho. O que incomodava eles eram situações do plano material. E eles estavam buscando um Cristo para resolver essas situações. Eles estavam esperando um Cristo guerreiro, libertador, rebelde. Por que Judas entregou Jesus? Por maldade? Não. Judas era um rebelde.
Judas era alguém que ansiava essa liberdade do povo romano. E ele acreditava de todo o seu coração que Jesus era esse guerreiro que iria arrancar o povo hebreu das garras de Roma com uma rebelião, com uma guerra, com as 12 pragas, com seja lá o que ele viesse fazer. Quando Judas entregou Jesus aos sumos sacerdotes, nunca, em momento nenhum, Judas achou que Jesus ia se entregar como se entregou. Ele entregou Jesus para que Jesus pudesse ter o seu auge, o seu grande momento, e naquela rebelião fosse fazer a libertação que eles tanto queriam. Quando Judas percebeu que Jesus tinha se entregado aos romanos, quando Judas percebeu que Jesus estava sendo levado à crucificação, ele não aguentou de remorso. Por isso que tinham só os 11 reunidos, porque Judas naquele momento tinha se enforcado já. Tanto que Jesus, a partir do momento em que o seu corpo havia morrido, que Jesus havia se libertado, a primeira coisa que Jesus foi fazer foi acudir Judas. Isso a gente vê pela literatura espírita. A primeira providência de Jesus foi acudir Judas, porque Judas estava desesperado, porque o que ele queria, o que eles esperavam, um Cristo libertador na matéria, no mundo. Eles queriam a liberdade no mundo. Eles conviveram 3 anos, dia e noite, ao lado do Cristo, e eles estavam impossibilitados de o reconhecer. Eles viveram 3 anos ao lado de Jesus com os olhos fechados. E a partir do momento em que eles viram o Cristo morto, morreu com eles as suas esperanças. Morreu com eles tudo aquilo que eles estavam esperando acontecer, a libertação. Por isso que Jesus, depois da sua ressurreição, permaneceu por mais 40 dias junto com os apóstolos, para que finalmente os seus olhos pudessem se abrir. Se Jesus não tivesse permanecido com os apóstolos 40 dias após a sua morte, nós não estaríamos aqui, porque os apóstolos não teriam tido condições de divulgar o que a gente chama de cristianismo. Eles não teriam tido condições de levar adiante tudo aquilo que Jesus tinha ensinado. Porque quem leva adiante as palavras de um morto? As palavras de um morto morrem com ele. E Jesus precisava se fazer reconhecer. Jesus precisava que eles entendessem a verdadeira essência da mensagem de Jesus. E quando eles perceberam Jesus vivo, Jesus ressuscitado, aí eles conseguiram entender tudo aquilo que Jesus tinha falado. O que adianta a gente vir falar das lições do Cristo? Que sentido faz o encontro de Jesus com a samaritana no poço, dizendo: dá-me de beber dessa água que eu te devolverei com a água da vida eterna? Se Jesus não tivesse ressuscitado para nos mostrar essa vida eterna. De que adiantaria as palavras de Jesus no Sermão do Monte, as boas aventuranças, se a gente não conseguir compreender a grandeza da vida que nós carregamos dentro de nós e que Jesus veio mostrar naquele domingo de ressurreição, que Jesus veio mostrar
que a morte não é nada. O corpo físico de Jesus desapareceu. Não era aquilo que era o importante. Não era aquilo que importava. Não foram as chibatadas que ele levou que importaram. Não foi os pregos que cravaram em suas mãos e seus pés que importavam. Não foi a lança atravessada no seu peito que importava. O que importava é que Jesus está vivo. E eu trago o verbo para o presente. Porque eu disse no começo que eu me identifiquei muito com os discípulos de Emaús. E eu acho que cada um de nós pode se identificar também. Porque muitas vezes a gente vem buscar o Cristo que vai resolver o meu problema. Não é isso? A gente não vem atrás de Jesus buscando resolver o meu problema. Eu venho atrás do Cristo para curar a doença que eu tenho. Eu venho atrás do Cristo para me ajudar a resolver o meu problema familiar, o meu problema no trabalho, o meu problema financeiro, o meu problema em conseguir um trabalho, o meu problema na minha convivência familiar. Eu venho buscar um Cristo e eu estou buscando, na verdade, o libertador. Eu não estou buscando o Salvador. Eu estou buscando o Cristo que vinha para resgatar Israel. Eu sou Israel. Eu vim buscar o Cristo que vem me resgatar, me levar embora daqui. Eu não vim buscar o Cristo que veio abrir os meus olhos. Eu não vim buscar o Cristo que me prometeu as bem-aventuranças para um espírito imortal. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles herdarão a terra. Eu não quero herdar a terra. Eu preciso de um emprego. Eu preciso pagar minhas contas. Eu preciso melhorar da dor que eu sinto. Eu preciso um Cristo que venha resolver o meu problema hoje. E aí a gente não consegue enxergar o Cristo que está do nosso lado, caminhando com a gente, nesses 11 quilômetros pela eternidade, porque eu estou triste, porque eu estou deprimido, porque meus olhos estão fechados, porque o Cristo que eu preciso está morto. Morreu crucificado. E aí, para lembrar disso, eu deixo ele crucificado lá em cima da porta, eu deixo ele crucificado na minha estante, eu ponho ele crucificado de proteção de tela do meu celular. Gente, sério, proteção de tela do celular, né? Abro o meu computador e está lá o Cristo, morto, pregado na cruz, com a cabeça baixa. Porque eu não consigo abrir os meus olhos. Fazem mais de 2000 anos que Jesus ressuscitou. Fazem mais de 2000 anos que nós estamos ouvindo essa história. Fazem mais de 2000 anos que nós estamos caminhando ao lado do Cristo e não estamos o enxergando. Porque o Cristo que eu busco não existe, nunca existiu. O Cristo que eu busco, que vem resgatar Israel, não é o Cristo governador planetário, não é o Cristo que veio para trazer vida e vida em abundância. Não é o Cristo que disse que estaria ao nosso lado. Eu estou buscando um Cristo para resolver o meu problema imediato. Enquanto nós não percebermos o Cristo
que está ao nosso lado, partindo o pão com cada um de nós. Enquanto nós não percebermos o Cristo vivo, o Cristo que me ouve, o Cristo que fala comigo no meu coração, que responde às minhas preces, o Cristo que é meu irmão, que é aquele com quem eu posso abrir meu coração, com quem eu posso falar, o Cristo que me conhece desde milênios, quando nem um espírito encarnado na forma humana eu ainda era. O Cristo que me chama pelo nome, o verdadeiro nome. O Cristo que sabe quem eu sou, que sabe por que eu estou passando as coisas que eu estou passando, mas não pela situação imediata. Eu estou com um problema no trabalho porque o fulano não gosta de mim. Não é isso. Eu estou com um problema no trabalho porque eu preciso aprender a quebrar meu orgulho, a diminuir minha vaidade, ser mais humilde, e foi o único jeito que nessa vida chegou para mim. Enquanto eu não aprender a convivência, enquanto eu não aprender que essa convivência que parece ruim, hoje vai ser salutar para mim no futuro, porque me dá subsídios para aprender. Tem momentos que a gente não consegue. Você é obrigado a aguentar aquela situação e isso te força a entender, poxa, eu não quero ser assim, eu não quero essa soberba na minha vida, e te faz ser mais humilde porque você não tem outra opção. E aí você acha que aquilo é o teu problema, quando na verdade aquilo é a tua cura, aquilo é a tua solução. Às vezes a gente vem e diz, poxa, eu tenho um problema comigo que me limita. Eu não consigo fazer tudo o que eu quero, eu não consigo viver a vida na minha plenitude. E na verdade aquilo que te limita está te salvando de você mesmo. Está te salvando do teu orgulho, está te salvando da tua arrogância, está te salvando de situações que você estaria vivendo se não tivesse aquela limitação. Não é a tua doença, é a tua cura. Só que nós não conseguimos enxergar. Aí uma questão mais científica da doutrina. Quando a gente está encarnado, que é o meu caso neste momento por enquanto, a gente fica limitado às impressões que o corpo físico me permite ter. Eu enxergo a luz na frequência que o meu olho consegue captar a luz. Eu ouço os sons na frequência que o meu ouvido consegue captar os sons. Não quer dizer que não existam imagens que eu não esteja vendo e sons que eu não esteja ouvindo. E a gente não precisa nem querer falar de espíritos superiores. Existem animais que ouvem frequências diferentes das nossas, que enxergam cores, enxergam padrões diferentes dos nossos. Por quê? Porque são corpos físicos diferentes. A gente fica limitado às impressões do corpo físico enquanto encarnados. Mas o nosso espírito não tem essas limitações. O nosso espírito não é limitado a enxergar o que eu enxergo, a ouvir o que eu ouço e a viver somente aquilo que eu vivo na minha vida material. O meu espírito, ele tem uma liberdade, o eu espírito, tem uma liberdade muito grande, muito maior do que a limitação que a gente fica. Nós somos limitados pela nossa capacidade cerebral. Nós somos limitados pelas impressões do tato, do olfato, do paladar, dos sentidos que nós temos. E enquanto permanecermos ainda nesse estágio evolutivo deste corpo que nós precisamos, nós ainda passaremos pelas provas que temos que passar. Mas isso não quer dizer que tudo
o que existe ao meu redor é o que os meus sentidos conseguem perceber. E nós, hoje, aqui, nós que temos o benefício, o privilégio de estar numa casa espírita, nós que temos o privilégio de ter as obras de Kardec. Gente, pensa no trabalho que Kardec teve, pensa na dificuldade, no empenho, na preparação desse espírito para que trouxesse para a gente as obras que a gente tem. Quando a gente começa a estudar o livro dos Espíritos, a gente começa a ver que tem respostas para perguntas que a gente nem tinha pensado em fazer. Que tudo que a gente precisar, a gente encontra de resposta, e respostas lógicas. Não são respostas fantasiosas, místicas, não, são respostas que a gente consegue raciocinar e compreender. Nós somos privilegiados de estar tendo esse entendimento. E hoje, na noite de hoje, eu convido vocês a, junto comigo, abrirmos os nossos olhos. Abrirmos os nossos olhos para a grandeza da vida, não para a limitação das nossas provas. Todos nós estamos passando por elas e vamos continuar passando por elas, porque a gente ainda tem muito que aprender, muito que corrigir. As nossas provas são a nossa cura. As nossas provas são aquilo que vai realmente nos libertar. E a gente precisa compreender que Jesus não está lá pregado na cruz, morto, de cabeça baixa. Jesus nunca esteve nessa situação. O seu corpo, sim. Assim como o nosso corpo vai um dia perecer, e assim como o nosso corpo já pereceu quantas vezes? Quantas vezes nós já trocamos a vestimenta do nosso espírito? Por quantas dores passamos? E tudo isso serviu para o nosso aperfeiçoamento. Tudo isso serviu para o nosso melhoramento. Então eu convido, na noite de hoje, que nós abramos os nossos olhos. Que a gente possa realmente enxergar Jesus vivo, presente, real. Não um Jesus imaginário, não um Jesus distante, longe, que eu vou poder encontrar milênios à frente quando eu me tornar um espírito puro, não. Jesus presente, hoje, aqui, agora, em nosso meio. Jesus presente, vivo, atuante, ouvinte, falante a cada um de nós. Jesus conosco na nossa caminhada, ao nosso lado, nos orientando, nos inspirando, nos explicando aquilo que a gente não entende, com a sua doçura, com o seu amor, com a sua firmeza, não nos deixando esmorecer, não nos deixando voltar atrás. Jesus verdadeiramente vivo. É isso que eu deixo para nós na mensagem dessa noite. Que hoje cada um de nós saia daqui com os olhos abertos, com a certeza desse encontro com Jesus, com aquele Jesus que caminha ao nosso lado, aquele Jesus que toca a nossa mão e que partilha o pão junto com cada um de nós. Eu convido vocês a hoje celebrarem juntos esse Cristo vivo, esse Cristo atuante, esse Cristo amigo, irmão, humilde, simples, que está aqui do nosso lado hoje, que vem nos trazer a paz
que cada um sente, que cada um percebe no seu coração nesse momento. Que a gente possa levar conosco essa presença amiga do Cristo, que se espalha por todo o nosso planeta. Essa presença grandiosa, esse amor infinito que ama a cada um de nós, que cuida de cada um de nós como grande médico das almas, que vem nos trazer o bálsamo que alivia, o bálsamo que cura, o bálsamo que acalenta.